batismo do eunuco, no capítulo 8 do livro de Atos, é apenas uma das várias indicações de que o batismo cristão era ensinado e praticado pela igreja primitiva. Note isto no capítulo 2, versículo 38 e no capítulo 22, versículo 16. Difere do batismo como sinal de arrependimento praticado por João Batista. Note também em Atos capítulo 13, versículo 24 e no capítulo 19, versículo 4. Ou seja, o batismo cristão praticado e começado em Atos capítulo 2 difere do batismo de João, pois o batismo de João consistia numa confissão pública da identificação com Cristo e bem ligado com a nação de Israel. Era realizado sempre depois da conversão, o batismo cristão, né? O batismo de João era um batismo de arrependimento para receber Cristo como Messias prometido a Israel. Mas o batismo cristão é realizado sempre depois da conversão. Note isto no capítulo 2, versículo 41 de Atos, no capítulo 8, também de Atos, versículo 12, e no capítulo 18, versículo 8. E aplicava-se a homens e mulheres. Note Atos capítulo 8, versículo 12. Gentios e judeus. Note isto no capítulo 10, versículo 48 do livro de Atos. Há exemplo de famílias inteiras que foram batizadas de uma só vez. Vamos ver isto em Atos também, Atos capítulo 10, versículo 47 a 48, capítulo 16, versículos 15 e 33. Mas, em pelo menos 2 casos, o texto deixa implícito que todos os membros da família creram. Nenhuma passagem faz referência a batismo de bebês ou crianças que ainda não têm condições de tomar essa decisão de crer, se arrepender dos seus pecados, compreender a necessidade da salvação e crer. Os cristãos eram batizados logo depois de se converterem. Isto nós podemos ver claramente no capítulo 8 de Atos, versículo 13. Ao que parece, o batismo era realizado mediante a sua profissão de fé em Cristo. Note neste mesmo capítulo 8, versículo 23. E não se exigia um período probatório no qual deviam manifestar a sinceridade desta profissão. É bem provável que, diante da ameaça de perseguição, as pessoas não professassem a fé cristã levianamente. Hoje nós vemos que o caso é diferente, temos um mundo cristianizado. É muito fácil qualquer pessoa dizer que é crente, que creu. Por isso que hoje em dia existe a necessidade de uma espera. Mas nunca foi errado o batismo ser realizado após a pessoa fazer a sua confissão de fé em Cristo. Como nós dissemos, hoje isto é muito fácil, por isso que existe aquela necessidade de esperar alguns dias, meses, para ver se aquilo que ela confessa realmente é realidade em sua vida. Bem, é bem provável que, diante da ameaça daqueles dias, então a pessoa que confessava a fé cristã, ela nunca fazia de maneira leviana. Como o caso de Simão deixa claro, o batismo não possuía valor salvífico. O caso de Simão aconteceu antes do caso do eunuco. Note o capítulo 8 de Atos, versículo 21. Mesmo depois de ter professado a fé em Cristo e ter sido batizado, Simão estava em fel de amargura e laço de iniquidade. Capítulo 8, versículo 23. Seu coração
não estava reto diante de Deus. Capítulo 8, versículo 21. Vemos que este incidente de batizar pessoas não salvas aconteceu até nos dias em que a igreja recém estava se formando. Então, muito mais agora, deve haver cautela quando vai se batizar uma pessoa. Como mencionamos anteriormente, o batismo era realizado por imersão. Capítulo 8, versículos 38 a 39, deixa o assunto bem claro. Ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco, quando saíram da água. Até mesmo os adeptos do batismo por aspersão nos dias de hoje reconhecem que os discípulos do século I praticavam o batismo por imersão. A história testifica isto. Em duas ocasiões, o batismo parece ser associado ao perdão de pecados. No dia de Pentecostes, Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Atos capítulo 2, versículo 38. E mais adiante, Ananias diz a Saulo: levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele, o nome do Senhor. Paulo dá testemunho das palavras de Ananias em Atos capítulo 22, versículo 16. Nos dois casos, as instruções foram dadas a judeus. Nenhum gentil foi instruído a se batizar para a remissão de pecados. O batismo cristão, o judeu rompia publicamente seus vínculos com a nação que havia rejeitado e crucificado o Messias. A base para o perdão recebido era a fé no Senhor Jesus. Esse perdão, comprado pelo sangue precioso do Senhor, era administrado por meio das águas do batismo, pois ao ser batizado, o indivíduo deixava o judaísmo e abraçava o cristianismo, que para um judeu, naquela época, podemos ver isto bem registrado nos 4 evangelhos, não era fácil. Teria mesmo que ter acontecido algo de real no coração desta pessoa para ser batizado em nome do Senhor Jesus, em obediência ao Senhor Jesus, em batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, identificando-se agora com aqueles cristãos que confessavam que o Jesus de Nazaré morreu, mas ressuscitou. Então esse judeu se identificava com ele. A fórmula do batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, de Mateus capítulo 28, versículo 19, não aparece em Atos. Os samaritanos foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 8, versículo 16, como também o foram os discípulos de João, em Atos capítulo 19, versículo 5. Isso não significa, no entanto, que a fórmula trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não eram usadas, ou a fórmula não era usada. A expressão em nome do Senhor Jesus significa pela autoridade do Senhor Jesus. Tem esta conotação. A palavra no grego, quando se expressa, é em nome do Senhor Jesus. Os discípulos de João foram batizados 2 vezes. A primeira, com o batismo para o arrependimento realizado por João, e depois, por ocasião de sua conversão, com o batismo cristão, Atos capítulo 19, versículos 3 e 5. Esse fato serve de base para o batismo daqueles que foram batizados quando bebês ou adultos, antes de serem salvos em denominações que realmente pregam de tudo menos a salvação. Vamos analisar agora com mais detalhes
a expressão que justifica o batismo em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, algo que não está registrado em Atos dos Apóstolos. Primeiro vamos considerar Mateus capítulo 28, versículo 19. Lá nós temos a palavra batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa palavra em grego é eis, ela tem um significado em direção a, ou seja, as pessoas eram batizadas em direção, em nome, ou em direção às pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora em Atos, capítulo 2, versículo 38, nós temos uma outra palavra, quando Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado por causa do nome de Jesus Cristo. Essa palavra é uma palavra grega que é epi, que significa por. Então, Pedro estava dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado por causa do nome de Jesus Cristo. Não que eles foram batizados somente em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 10, versículo 48, nós temos uma outra ocasião em que é dito, Pedro estava dizendo também, e mando que fossem batizados pelo nome do Senhor. Isto é, mandou pelo nome do Senhor que fossem batizados. Pedro mandou pelo nome do Senhor que fossem batizados. Essa palavra pelo é uma palavra grega em. Esse é o significado, que significa tradução pelo. Jesus, este é o nome essencial no batismo. Mas estas passagens em Atos dos Apóstolos dão autoridade para o ato do batismo e não a fórmula empregada pelos apóstolos e ensinada pelo nosso Senhor. Ele disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20. O nosso Senhor Jesus, depois da sua morte e ressurreição, disse a seus discípulos: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20. Em o livro dos Atos dos Apóstolos, vemos que a ocorrência batismais aparentemente não são pronunciadas conforme a forma estabelecida pelo Senhor. Como podemos explicar isto? Primeiro, o mais simples é que, se houve alguma aparente contradição entre a prática dos apóstolos e a ordem clara do Senhor, é ao Senhor que devemos seguir. Obviamente, não cremos que haja alguma contradição, mas se há alguma dúvida na mente de alguém, então a ordem clara do Senhor Jesus, batizando-os ou batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deve ser suficiente para nós. Mas olhando mais de perto os versículos que parecem apoiar a prática do batismo em nome de Jesus, vemos que a realidade é outra, como nós podemos já ter visto acima. Em Atos 10, capítulo 48, lemos: e mandando que fossem batizados em nome do Senhor. Isto quer dizer que Pedro, ao batizá-los, dizia: eu vos batizo em nome do Senhor.
O que Pedro está dizendo, eu mando com a autoridade do Senhor Jesus que vocês sejam batizados. A segunda ação é gramaticalmente tão aceitável quanto a primeira e encaixa perfeitamente em Mateus capítulo 28, versículo 19. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.